Pouca gente percebe, mas existe um mandamento da parte de Deus que foi praticamente apagado da memória da igreja moderna. Ele não aparece nas pregações mais populares, não está nas músicas que estouram nos cultos, e dificilmente você ouvirá alguém mencionando-o em conferências que atraem multidões. Mas, na realidade, é exatamente esse mandamento que separa quem é servo de verdade, de quem apenas se veste de cristão para enganar a si mesmo e aos outros. É assustador pensar que muitos que se dizem filhos de Deus estão vivendo anos dentro da igreja sem sequer notar que ignoram um dos pilares mais claros da fé cristã. Eles correm atrás de bênçãos, eles gritam por milagres, eles se emocionam com promessas, mas não cumprem aquilo que Deus deixou como sinal visível de quem realmente o ama. E sabe qual é a parte mais chocante? Esse mandamento não é obscuro, escondido ou difícil de entender. Pelo contrário, ele está explícito na palavra, revelado desde o Antigo Testamento e reafirmado por Jesus de forma incontestável. O problema não é que seja complicado de compreender, mas que exige renúncia. E renúncia é justamente o que essa geração odeia. Muitos querem seguir a Deus desde que não precisem perder nada. Querem o céu, mas sem cruz. Querem o favor de Deus, mas sem abrir mão da vontade própria. Querem promessas, mas sem compromisso. E por isso, esse mandamento foi esquecido, não porque desapareceu, mas porque foi convenientemente deixado de lado por uma igreja que ama mais o conforto do que a obediência. O mais grave é que esse mandamento não é apenas uma instrução moral ou um bom conselho. Ele é o verdadeiro termômetro que mostra quem serve a Deus de fato e quem apenas usa o nome dele como máscara. É o divisor de águas entre os que têm o Espírito e os que vivem apenas de aparência. E aqui está a verdade que poucos suportam ouvir. Deus não se deixa enganar. Ele sabe quem obedece e quem apenas finge. Quando Jesus disse, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos", João 14:15. Ele não estava oferecendo uma sugestão, mas revelando a essência do verdadeiro relacionamento com Deus. O amor a Cristo não se mede por palavras, cânticos ou emoção, se mede por obediência. E é justamente aí que a máscara de muitos cai, porque a maioria dos que dizem amar a Deus não obedece sequer ao mandamento mais básico, aquele que revela de forma implacável quem realmente pertence a Ele. Esse mandamento esquecido expõe o coração como um espelho diante da luz. Ele mostra se a pessoa vive uma fé autêntica ou se está apenas encenando uma religiosidade para manter as aparências. É doloroso, mas o fato é que Deus não se impressiona com agendas lotadas de atividades, nem com mãos levantadas em cultos, nem com vozes afinadas cantando louvores. Ele olha diretamente para a obediência, e quando esse mandamento é ignorado, todo o resto se torna teatro. O mais trágico é que muitos líderes já não pregam mais sobre ele. Eles preferem falar de prosperidade, cura, vitória, conquista. Pregam tudo aquilo que massageia o ego das multidões, mas silenciam sobre a exigência mais clara da fé, a submissão incondicional à vontade de Deus. O púlpito se tornou palco, e o resultado é um povo que acha que serve a Deus, quando na verdade serve apenas aos seus próprios desejos. Esse esquecimento não é inocente. Ele foi plantado pelo próprio inimigo, porque Satanás sabe que uma igreja que obedece de verdade é uma igreja que o derrota. Mas uma igreja que apenas canta, chora e se emociona sem obedecer é uma igreja fraca, vulnerável, impotente. E é exatamente isso que vemos hoje. Multidões lotando templos, mas esvaziadas da presença. Pense nisso. Quantos cristãos você conhece que falam do amor de Deus, mas não vivem uma vida de santidade? Quantos dizem que têm fé, mas tomam decisões diárias sem consultar a vontade do Senhor? Quantos gritam, "Jesus é Senhor", mas continuam sendo senhores de si mesmos? Esse mandamento esquecido é a prova de fogo. É impossível ignorá-lo e, ainda assim, afirmar que se pertence a Cristo. E a verdade é que muitos não suportam ouvi-lo porque ele exige morrer. Morrer para o orgulho, para os desejos carnais, para a vontade própria. Exige abrir mão do controle e entregar-se de fato ao senhorio de Cristo. Não é à toa que foi esquecido, porque confronta o centro do problema humano, o ego. Mas diante de Deus, não há desculpas. Ele não pedirá contas de quantas músicas você cantou,
nem de quantas campanhas participou. Ele pedirá contas da sua obediência, e quem esqueceu esse mandamento descobrirá no dia do juízo que não era servo, mas apenas um religioso perdido em meio às multidões. É impossível alguém se esquecer desse mandamento sem deixar rastros. A vida fala mais alto do que as palavras, e a rotina revela aquilo que a boca tenta esconder. Jesus disse: "Pelos frutos os conhecereis", em Mateus 7,16. E os frutos não mentem. Eles denunciam quem vive em obediência e quem apenas se veste de aparência espiritual. O primeiro sinal de que esse mandamento foi esquecido é a superficialidade. Pessoas que se emocionam em cultos, choram durante os louvores, levantam as mãos em gestos de devoção, mas ao sair do templo, vivem como se nada tivesse acontecido. Não há transformação de caráter, não há mudança de conduta. O que se vê é apenas religiosidade de fim de semana, incapaz de sustentar uma vida de santidade de segunda a sábado. O segundo sinal é a rebeldia disfarçada. Muitos crentes até conhecem a palavra, até sabem o que Deus exige, mas escolhem conscientemente não obedecer. Colocam suas vontades acima da vontade divina, como se pudessem negociar com o Senhor. Fazem seleções convenientes, aceitam os textos bíblicos que lhes favorecem, mas rejeitam os que confrontam seus pecados. Isso é a prova de que esse mandamento foi esquecido, porque quem obedece apenas quando é conveniente, não obedece coisa alguma. O terceiro sinal é o vazio espiritual. Igrejas podem estar cheias de programas, eventos, ministérios, mas quando o mandamento é abandonado, o Espírito Santo se entristece e se afasta. O resultado é um culto barulhento, mas sem presença. Uma pregação eloquente, mas sem poder. Uma comunidade movimentada, mas sem vida. Quantas igrejas hoje lotam templos com milhares de pessoas, mas não conseguem gerar sequer um crente cheio do Espírito? Esse é o reflexo direto de se esquecer o mandamento da obediência. Outro sinal evidente é a hipocrisia. Crentes que falam em santidade, mas vivem em pecado escondido. Líderes que pregam renúncia, mas vivem dominados pela soberba ou pela cobiça. Membros que carregam Bíblias nas mãos, mas não carregam a cruz no dia a dia. A hipocrisia é sempre fruto da ausência de obediência. Onde esse mandamento não é levado a sério, a máscara da religião se torna necessária para esconder a podridão que existe por trás. E por último, há o sinal mais perigoso de todos, a falsa segurança. Pessoas que acreditam estar salvas simplesmente porque frequentam uma igreja, porque participam de ministérios ou porque dizem crer em Deus. Mas a palavra é clara. A fé verdadeira se manifesta em obras de obediência. Quem esquece o mandamento pode até se enganar com ilusões religiosas, mas diante de Deus não haverá escapatória. Esses sinais não aparecem de repente. Eles vão se infiltrando pouco a pouco na vida de quem deixa de obedecer. E quando se percebe, já se está longe do caminho estreito. Esse é o perigo mortal do mandamento esquecido. Ele não apenas revela quem realmente serve a Deus, mas também denuncia os falsos crentes que insistem em viver de fachada. A pergunta que não sai da nossa mente é: se esse mandamento é tão claro, tão repetido nas Escrituras e tão essencial para a fé, como é possível que a igreja moderna tenha simplesmente o deixado de lado? A resposta é dura, mas inevitável, porque ele confronta a carne. Esse mandamento não alimenta o ego humano, não promete facilidades, não massageia o coração. Pelo contrário, ele exige renúncia, sacrifício, submissão. E é justamente isso que essa geração não quer ouvir. Vivemos em tempos onde o lema é: siga seu coração, realize seus sonhos, acredite em si mesmo. Mas o Evangelho nunca disse isso. O Evangelho verdadeiro ordena: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é essa ordem que o mundo, e até muitos dentro da igreja, decidiram rejeitar. Pregadores perceberam que quando pregam sobre esse mandamento, a multidão esfria. As palmas diminuem, o número de seguidores cai. E por isso, muitos preferiram trocar a mensagem da cruz pela mensagem da autoajuda. Trocar a verdade dura pelo conforto agradável. Assim, pouco a pouco, o púlpito deixou de ser o lugar do confronto e se tornou palco de motivação. Esse mandamento foi esquecido porque ele não combina com a cultura moderna. Hoje tudo gira em torno do prazer, do bem-estar, da realização pessoal.
O mundo ensina que você deve ser feliz a qualquer custo. Mas o mandamento de Deus exige santidade, obediência e entrega. Ele exige que você abra mão da sua vontade para que a vontade do Senhor prevaleça. É óbvio que para muitos isso soa como prisão, mas na verdade é o único caminho de verdadeira liberdade. Outro motivo é a estratégia do próprio inimigo. Satanás não precisa convencer alguém a negar a Deus de forma aberta. Ele só precisa fazer com que esse mandamento seja esquecido. Porque quando a obediência deixa de ser prioridade, todo o resto perde o sentido. O diabo sabe que um cristão sem obediência é um cristão desarmado, frágil, impotente. Uma igreja sem esse mandamento é uma igreja cheia de gente, mas vazia da glória. E há ainda a covardia dos líderes. Muitos sabem o que a palavra exige, mas têm medo de perder membros, de desagradar influentes, de diminuir o número de ofertas. Então preferem silenciar sobre o mandamento esquecido. Pregam bênçãos, pregam vitórias, pregam até sobre propósitos, mas nunca tocam no ponto central da fé: obedecer a Deus acima de tudo. No fundo, esse mandamento não foi esquecido por acaso. Ele foi deixado de lado porque ele confronta exatamente aquilo que mais governa os corações hoje: o orgulho humano. E enquanto a igreja continuar cedendo ao desejo de agradar homens, esse mandamento continuará sendo abafado, escondido e tratado como se fosse secundário, quando, na verdade, ele é a base de tudo. Ignorar esse mandamento não é algo inofensivo. Não se trata apenas de um detalhe ou de um ponto teológico. Quando esse mandamento é esquecido, as consequências são devastadoras para a vida pessoal, para a família, para a igreja e até para a eternidade. A primeira consequência é o afastamento da presença de Deus. O Espírito Santo não habita em templos de desobediência. Ele não caminha com quem insiste em viver de forma contrária à vontade do Pai. Você pode até estar cercado de louvores, de orações e de rituais, mas, se não há obediência, a glória se afasta. E o resultado é um vazio espiritual que nada consegue preencher. Muitos estão vivendo exatamente isso. Uma fé barulhenta, mas morta por dentro. A segunda consequência é a ilusão espiritual. Quem esquece esse mandamento começa a acreditar em mentiras. Passa a confundir emoção com presença de Deus, barulho com poder, religiosidade com santidade. É por isso que tantas pessoas hoje se sentem seguras em suas práticas religiosas, mas continuam presas ao pecado, porque trocaram a obediência pela aparência e não percebem que estão caminhando cegas rumo à condenação. A terceira consequência é a fraqueza diante do inimigo. Um cristão que não obedece está desarmado. Pode até conhecer versículos, pode até frequentar cultos, mas diante da tentação, cai facilmente, porque a força não está no conhecimento intelectual, mas na prática da obediência. Quando esse mandamento é esquecido, a vida espiritual perde firmeza, e Satanás encontra terreno fértil para plantar derrotas, vícios e enganos. A quarta consequência é a corrupção da igreja. Quando esse mandamento não é pregado, a comunidade de fé se transforma em um ajuntamento social. Pessoas vão para sentir-se bem, para se distrair, para ter um círculo de amizades, mas não para buscar santidade. O resultado é um corpo sem vida, sem poder, sem temor de Deus. Igrejas lotadas de pessoas que cantam alto, mas vivem baixo. E a quinta consequência, a mais terrível de todas, é a condenação eterna. Jesus foi claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Isso significa que não basta conhecer, não basta falar, não basta participar. O critério será a obediência. Quem esqueceu esse mandamento pode até ter uma vida inteira dentro da igreja, mas ouvirá no fim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas consequências não são exagero, não são ameaça de pregador inflamado, são realidade espiritual descrita na palavra. O mandamento esquecido não é opcional, não é secundário, é central. Ignorá-lo é escolher deliberadamente andar fora da vontade de Deus. E o resultado disso sempre será ruína. Se esse mandamento esquecido é o que mais revela quem realmente serve a Deus, então a pergunta inevitável é:
Como identificar quem ainda o guarda e quem o abandonou? A verdade é que não existe máscara que resista por muito tempo diante da palavra. A vida de cada pessoa é um espelho aberto, e os sinais estão diante de todos. Quem guarda esse mandamento vive em constante renúncia. Não busca aplausos, não se rende à vaidade, não mede sua fidelidade pela conveniência. É alguém que, mesmo em silêncio, mesmo sem reconhecimento humano, continua obedecendo porque sabe que a audiência que importa é a do céu. O verdadeiro servo não negocia princípios. Ele pode falhar, pode cair, mas sempre retorna ao caminho da obediência, porque dentro dele há temor, e esse temor é a prova viva da presença do Espírito. Por outro lado, quem abandonou esse mandamento se entrega facilmente à incoerência. São aqueles que falam muito sobre amor a Deus, mas suas atitudes desmentem suas palavras. Defendem uma fé de fachada, mas na vida diária não há submissão à vontade divina. Eles até podem enganar multidões, podem sustentar uma imagem pública de piedade, mas diante do olhar penetrante do Senhor, não passam de religiosos mortos. Outro sinal claro está na relação com o pecado. Quem guarda o mandamento não vive em paz com o erro. Pode até cair, mas se levanta com arrependimento genuíno. Sente dor pelo pecado, chora diante de Deus, busca restauração. Já quem esqueceu o mandamento não sente peso algum, justifica suas falhas, normaliza aquilo que a Bíblia condena, vive como se o pecado fosse apenas um detalhe sem importância. Esse coração endurecido é a prova de que a obediência foi trocada pela rebeldia disfarçada. A diferença também aparece no secreto. O servo verdadeiro ora quando ninguém vê, busca a Deus quando não há plateia, se consagra em silêncio porque sua motivação não é ser visto pelos homens, mas agradar ao Pai. Já o falso se preocupa com o público. Precisa de palmas, precisa de reconhecimento, precisa de títulos. O esquecimento do mandamento o torna vazio, e ele compensa esse vazio com aparência e espetáculo. Outro ponto é a relação com a palavra. Quem guarda o mandamento lê as Escrituras como quem escuta instruções de vida. Ele não debate para fugir, não distorce para justificar-se. Ele recebe a palavra como espada que corta e molda. Já quem esqueceu o mandamento lê a Bíblia como um catálogo de promessas, selecionando apenas o que agrada, descartando o que confronta. E talvez o mais evidente de todos, quem guarda o mandamento carrega a presença. Há algo diferente na vida do servo verdadeiro. Mesmo em meio às lutas, sua vida é marcada por paz, autoridade espiritual e temor de Deus. Sua vida exala o perfume de Cristo. Já quem abandonou o mandamento pode até ter muito barulho, pode até ostentar dons e ministérios, mas não carrega peso de glória. Suas palavras são ocas, suas orações são frias, sua vida não transmite transformação. Esses contrastes são impossíveis de esconder. E é por isso que esse mandamento esquecido é tão decisivo, porque ele é o divisor entre os que realmente pertencem a Deus e os que apenas usam a fé como fachada. A boa notícia em meio a toda essa denúncia é que o mandamento esquecido pode ser recuperado. A voz de Deus ainda ecoa no deserto desta geração, chamando homens e mulheres para voltarem àquilo que realmente revela quem é servo e quem é apenas espectador. O Pai nunca deixou de exigir obediência, mas também nunca deixou de estender misericórdia para os que se arrependem. O caminho começa com reconhecimento. Não há restauração sem admitir a falha. É preciso olhar para a própria vida e dizer: Senhor, eu te servi de aparência, mas não de verdade. Eu cantei sobre amor, mas não obedeci como deveria. Eu falei de fé, mas vivi na prática a rebeldia. Esse é o primeiro passo: rasgar o coração diante do Altíssimo e permitir que Ele revele a verdade nua e crua da nossa condição. Depois vem o arrependimento. Não aquele remorso passageiro que dura apenas até a próxima tentação, mas a decisão firme de abandonar o pecado e submeter-se à vontade de Deus. O arrependimento é a chave que abre a porta do retorno. Sem ele não há perdão, sem ele não há restauração. E então vem a entrega. Quem guarda esse mandamento não guarda porque é forte, mas porque entregou o controle ao Espírito Santo. O segredo da obediência está em depender totalmente de Deus e não em tentar forçar a vida cristã pela força própria. Quando o crente entende isso,
o jugo deixa de ser pesado e a caminhada passa a ser sustentada pela graça. A restauração não acontece apenas no indivíduo. Quando uma igreja volta a lembrar desse mandamento, a atmosfera muda. O fogo retorna ao púlpito. A glória volta a ser manifesta. Os cultos deixam de ser shows para voltar a ser altares. Famílias são transformadas. Jovens são despertados, líderes voltam a tremer diante da palavra. Tudo porque a obediência, o mandamento esquecido, foi restaurada ao centro da fé. Mas aqui está o ponto mais crucial. Esse chamado é urgente. Não é algo para se deixar para amanhã, porque cada dia de desobediência é um passo mais distante da presença de Deus. Muitos ouvirão essa mensagem e vão endurecer o coração, achando que ainda tem tempo, que ainda podem equilibrar o jogo entre viver para si mesmos e viver para Deus. Mas a verdade é que o tempo não está nas nossas mãos. O amanhã não está garantido. No fim, o que pesará diante do trono não será quantos dons tivemos, quantas vezes pregamos ou quantos cargos ocupamos. O que pesará será: obedecemos ou não obedecemos? Esse é o mandamento que revela quem realmente serve a Deus. Esse é o filtro que separa os falsos dos verdadeiros, os religiosos dos servos, os que dizem Senhor, Senhor daqueles que realmente fazem a vontade do Pai. E aqui encerro com uma verdade que deve ecoar no seu coração. Você pode enganar sua família, seus amigos, até mesmo a igreja inteira. Mas diante de Deus não há disfarces. Ele já sabe se você tem obedecido ou se você esqueceu o mandamento que revela quem você realmente é. A pergunta que fica, e que ninguém pode responder por você, é: esse mandamento esquecido ainda pulsa na sua vida, ou você já o deixou para trás? A resposta a essa pergunta é o que vai decidir não apenas o rumo da sua caminhada, mas o destino eterno da sua alma.